Vamos continuar com o nosso quadro de caixinhas de perguntas desse canal. Eu adoro, eu acho o máximo. Eu estava me sentindo como uma boa entrevistadora. Na verdade, eu estava sendo entrevistada, né? Eu estava me sentindo em uma entrevista, então agora eu vou segurar o microfone desse jeitinho aqui, ó, igual nos programas de televisão. Vamos lá, já separei aqui as próximas perguntas da caixinha que eu coloquei no Instagram. Esse vídeo aqui é basicamente a parte 2 de outro vídeo de caixinhas, respondendo caixinhas de perguntas que já tem aqui no canal. Então, eu já separei umas aqui para poder responder para vocês. Algumas questões são mais técnicas, outras perguntas são mais de gestão, administração, sobre a carreira como designer de sobrancelhas, né? Então, vai ser uma mistura esse vídeo. Para que você usa primer antes do lash? Indica soro fisiológico ou solução salina? O primer antes do lash lifting, ele tem uma função muito parecida com uma solução salina também. Qual que é a função de um primer? É potencializar a higienização do fio, deixar o fio mais limpo e modificar o pH para facilitar a permeação de algum produto. Então, é basicamente para isso que eu utilizo o primer no lash lifting, tá? Essa aqui é bem legal, vocês mandam com frequência isso daqui. A água do mar pode dar alguma alteração ou ressecamento na brow ou no lash lifting? Pode ir até quantas horas? Sobre a água do mar. A água do mar é uma água salgada, é uma água que tende a ressecar. Ela tende a ressecar tanto o nosso cabelo quanto os fios dos cílios e sobrancelhas, vai ressecar os pelos no geral, tá? Porque pelo, a estrutura é a mesma. Então, tende a trazer um ressecamento sim. O que acontece? Como o Brow Lamination e Lash Lifting são duas técnicas que, se feitas de forma incorreta, já tendem a trazer um ressecamento para o fio, então acontece que, se o seu cliente vai para o mar ou então vai para alguma piscina, alguma coisa do tipo, a gente precisa ter um cuidado bem maior na nutrição. Então a gente tem que garantir que esses fios vão estar muito bem nutridos, muito bem hidratados quando finalizar o procedimento, e a gente tem que garantir que essa cliente vai utilizar um bom home care. Por quê? Se ela vai ter contato com água salgada e vai ter a tendência de ressecar o fio, o que a gente pode fazer é passar para essa cliente um bom home care para ela utilizar todos os dias, e aí vai ser mais de uma vez ao dia o uso desse home care, para ela poder usar para garantir que os fios vão ficar saudáveis, vão ficar hidratados. Então é basicamente algo para poder suprir aquela necessidade de ficar hidratadinho, porque o ressecamento vai tirar essa hidratação do fio, o ressecamento da água do mar. Então a cliente pode fazer lash, pode fazer brow e ir pro mar. Não tem problema, até porque é muito mais prático, não precisa nem ficar passando rímel. Mas é importante ela utilizar algum home care, alguma coisa para poder nutrir o fio, nutrir a sobrancelha. Principalmente no caso da Brow Lamination, que já tende a ter um leve ressecamento na pele. Então é importante fazer isso para garantir que a pele vai ficar íntegra também. Mais uma pergunta interessante aqui. Posso fazer design com coloração para quem está no processo de despigmentação? Pode sim, só que é necessário seguir os intervalos corretos. E aqui a gente vai entrar em um tema muito importante. Se você trabalha no mundo da sobrancelha, se você trabalha mesmo que seja com design básico, você tem que saber pelo menos esse básico que eu vou explicar aqui. Despigmentação a laser é um procedimento que o laser, ele vai quebrar o pigmento em partículas menores para que o próprio organismo excrete esse pigmento. O que eu vejo por aí? Muita gente não entende direito o que é despigmentação, não entende como que é feito, quais são os prós, os contras desse procedimento. E se você trabalha com sobrancelha, você tem que entender isso, porque muita gente está passando pelo processo de despigmentação. Então, mesmo que você não trabalhe com a técnica, é bom que você entenda sobre ela, para que você possa guiar a sua cliente quando ela quer fazer um outro procedimento intercalando com a despigmentação, porque é necessário seguir intervalos corretos. O que a gente tem no mercado hoje? Muitas pessoas fazem despigmentação, mas fazem aquela técnica que queima a pele e queima os pelos. É basicamente um pouco de falta de zelo, de cuidado na hora de realizar a técnica de despigmentação. Aí muita gente queima a pele, queima o fio, fica aquele pelo todo branco da sobrancelha, aquela sobrancelha com os fios tudo assim, ó, engrunhadinhos, ressecados, quebrados, por causa da ação do laser. E às vezes a pessoa coloca uma potência tão alta para uma pessoa que não deveria receber aquela potência tão alta, que a pele pode até mesmo machucar, formar casquinhas. Significa que a despigmentação e toda a despigmentação vai ser dessa forma? Não, não significa isso. Inclusive, eu trabalho com despigmentação a laser, e se você for lá no meu perfil e ver os resultados que eu posto na hora que eu termino, a pele só fica um pouco vermelha, porque a circulação sanguínea estimula, né? Então fica aquela pele um pouco vermelhinha. A gente não tem pelo
pelo quebrado, a gente não tem pelo branco, não tem pelo ressecado, não tem pele queimada, não tem pele machucada. Que a técnica que a gente faz, ela cuida, tem esse zelo de cuidar da pele dos fios. Mas não é toda despigmentação que o seu cliente vai fazer que vai ter esse cuidado com a pele e com os pelos. E como você não sabe como que a profissional lá tá fazendo a técnica de despigmentação, é importante que você saiba analisar a pele e os fios. Então, quando a gente vai fazer um procedimento na nossa cliente, seja uma brow lamination, um design de sobrancelhas, um design com coloração, como é nessa pergunta aqui, você tem que analisar se a pele e os pelos estão íntegros. Você não vai fazer uma coloração se a pele tá machucada, você não vai fazer uma coloração se a pele tá muito irritada, muito sensível, você não vai fazer uma brow lamination se o pelo tá fragilizado, se o pelo foi queimado, se ele ficou branco. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tem que analisar como que tá a pele e os pelos da sua cliente para saber se dá para fazer ou não a coloração. Tem uma cliente aqui no estúdio, por exemplo, ela tá fazendo despigmentação a laser em outro local. É uma técnica que agride mais, sabe? Então, no caso dela, ela veio um dia pra fazer, a gente tá reconstruindo a sobrancelha, ela tinha feito uma sessão de despigmentação nesse outro lugar, e acabou que os pelos dela ficaram muito queimadinhos. E o que que acontece? O pelo quebra por causa disso, porque ele fica fragilizado, e a pele também tava machucada na região da cauda da sobrancelha. Ela queria fazer a coloração pra tingir os pelinhos brancos da sobrancelha, mas a gente não podia fazer, porque a pele tava extremamente sensível, tava uma pele com machucadinhos, então não dava pra fazer. Tinha que esperar realmente a pele cicatrizar para poder fazer o procedimento. Então, quando se trata de técnicas assim, técnicas que machucam muito a pele, que não preservam o pelo, técnica de despigmentação, o ideal é você analisar realmente para ver se já dá ou não para fazer o procedimento, tá? Isso é muito importante. E vamos fechar esse vídeo aqui, porque a última pergunta, a explicação foi bem longa, com uma pergunta de lash lift, o procedimento de cílios. Duda, já aconteceu dos cílios demorarem muito para texturizar? Como você agiu com a cliente? Já aconteceu, acontece com frequência, porque a maioria das clientes que querem fazer lash lifting são clientes que têm cílios mais retos, e se ela tem cílios mais retos, eles são mais rígidos, logo eles demoram mais tempo para texturizar. Então, é super comum isso acontecer. Vi uma cliente e o fio dela é difícil de se trabalhar, é um fio que precisa de mais tempo, porque uma coisa é você chamar modelo, você escolhe um fio bonito, uns cílios volumosos, bem bonitões para você fazer o procedimento. O cliente é diferente, a gente recebe todos os casos. Quando a cliente tem um fio que é muito rígido, a hora que eu vou começar a aplicar o produto, eu já falo com ela, olha, seus cílios são muito rígidos, os seus cílios, eles são XPTO, então a gente vai precisar de mais tempo de ação do produto, porque o tempo de ação, ele vai variar de acordo com a estrutura do fio. Então não adianta eu deixar pouco tempo o produto agindo e não te entregar um resultado satisfatório, porque o seu fio não vai curvar. Não adianta a gente tentar fazer com pressa, tá? Não adianta fazer isso. Então eu vou deixar o tempo que é necessário, vai demorar um pouquinho mais, mas vai ficar bonito. Seus cílios vão ficar curvados, vai ficar um efeito bem bonito de lash lifting. Então é realmente explicar isso pra cliente. Não é algo, às vezes a gente fica com medo, né? De, tô demorando muito no procedimento, minha cliente não vai querer fazer, não vai gostar. Tem cliente que realmente fica ansiosa, mas você tem que explicar isso pra ela. Tem que deixar agindo o tempo necessário, senão seu fio não vai curvar, você não vai conseguir o resultado legal. Aí você vai ficar, sei lá, 40 minutos, 1 hora deitada, porque agiu rápido demais o produto, e não vai ter um resultado legal, você vai ter perdido tempo, entendeu? Então é realmente explicar essa questão pra sua cliente. Você não precisa ir a fundo, explicar a química e a tricologia do procedimento, porque às vezes a cliente nem quer saber disso. Mas é só explicar pra ela que, de acordo com a estrutura do fio, ela precisa de um pouco mais de tempo de ação pro resultado ser realmente satisfatório. Bom, meninas, é isso. Eu espero que essas perguntas ajudem vocês aí a evoluir um pouquinho mais na técnica, na experiência e no que vocês vivem aí no dia a dia de atendimentos. Já coloca aqui nos comentários o que você achou desse vídeo e se você quer que eu faça mais vídeos respondendo caixinhas de perguntas.